Bom, pessoal, nessa aula de filosofia, a gente vai falar sobre as primeiras ideias do filósofo grego Aristóteles, completando a trio de filósofos da Grécia Antiga, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Frase do Aristóteles, né, sobre a questão da educação, né, ele dizendo algo que provavelmente vocês já devem ter descoberto por si próprios, né? A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, né? Então, quem nunca ficou muito feliz em tirar uma nota boa, né? Fruto de, né, um trabalho amargo de ter estudado, passado horas estudando. Então, primeira questão é a gente entender um pouquinho sobre o Aristóteles, tá? Ele foi basicamente o principal discípulo do Platão, tá? Então, é ali a gente chama de escadinha, né? O Platão foi discípulo do Sócrates, o Aristóteles discípulo do Platão. Porém, diferente dos outros dois, o Aristóteles ele não era ateniense, ele não era cidadão de Atenas. Então, ele era um cidadão, ele era de Estagira, uma cidade que fica na região que hoje é a Macedônia. Então, ele era de outra cidade. Então, como ele viveu boa parte da vida em Atenas ele era um estrangeiro, ele era um meteco, né? Ele era um estrangeiro em Atenas. Em Atenas, os estrangeiros eram um grupo social à parte, chamado de metecos, né? Que não tinham direitos nenhum dentro da cidade. Então, diferente dos outros dois, ele não tinha nenhum direito, não era cidadão, não podia entrar na praça política para discutir com cidadãos, né? Mas ele acabou criando muitas ideias ali, né, da escola filosófica onde ele participou. O pai dele, né, ele é muito famoso, muito conhecido por ter sido o professor do Alexandre Magno, né, do Alexandre o Grande. E isso aconteceu principalmente porque o pai do Aristóteles, o Nicômaco, ele era médico do pai do Alexandre, né, do rei Filipe II. Então, inclusive o Nicômaco, o pai do Aristóteles, né, ele é parte do título aí de um dos principais livros do Aristóteles, que é o Ética a Nicômaco, que ele dedicou ao pai dele, que ele, né, dizia ser um dos homens mais éticos e certos, corretos que ele conheceu na vida. Então, o pai do Aristóteles era médico do rei Filipe II, pai do Alexandre, e quando o Alexandre, né, tinha uma certa idade ali, o Aristóteles foi contratado pelo rei Filipe II para ensinar o Alexandre sobre filosofia e sobre um monte de outras coisas. Então, só que o Aristóteles ele vai criar suas próprias ideias da filosofia. E para entender a primeira ideia, que vai ser justamente se opor ao Platão, ele vai, digamos que, criar aí uma oposição ao Platão referente à ideia de onde vem o conhecimento. Lembrem-se que o Platão ele vai, né, afirmar que o conhecimento vem do mundo das ideias. Lembra que a gente viu, né, que para o Platão existe o mundo das ideias e o mundo real, e que é no mundo das ideias, é nas ideias perfeitas que está o conhecimento verdadeiro. Então, esse quadro, né, do pintor renascentista Rafael Sanzio, ele, né, um dos quadros mais famosos da época, chama-se A Escola de Atenas, em que o Rafael, né, ele pintou vários intelectuais, né, da época, da Grécia Antiga e da época, só que no centro da imagem ele pintou o Platão e o Aristóteles, né, e ele indicou a contradição, a diferença das ideias dos dois. Vamos dar um zoom e olhar ali o centro da imagem. Ó, ali no centro, o Platão é o que está apontando para cima, de túnica salmão, e o Aristóteles é o mais novo, de túnica azul, que, né, tem a mão estendida para frente, assim, como se apontasse para baixo, assim, para o chão com a palma da mão. E é exatamente aí que ele indica a ideia dos dois, né, as diferentes ideias dos dois. O Platão vai dizer que o conhecimento está no mundo das ideias. Por isso que o Platão aponta para cima. Então, onde está o conhecimento? Lá em cima, no mundo das ideias. O conhecimento verdadeiro está nas ideias. Que, segundo Platão, é um mundo superior ao que a gente, né, ao que a gente tem aqui como mundo real. Então, conhecimento verdadeiro, para Platão, lá para cima, lá no mundo das ideias. Aí, e para o Aristóteles? O Aristóteles vai dizer que não, o conhecimento não está lá em cima. O conhecimento está aqui.
aqui na Terra. O conhecimento está aqui no mundo material. Por isso que ele está com a mão para frente, assim como se falasse, não, está aqui. Está aqui o conhecimento. E, né, então, o Aristóteles, ele vai se opor ao Platão, afirmando que tudo que existe, todos os seres que existem, né, eles são feitos de matéria e de forma, que é a chamada teoria do ser, né? O que seria, né, ser formado por matéria e forma? Ele vai dizer o seguinte: tudo que existe tem uma determinada matéria, é formado de alguma substância, de alguma coisa. Né? Então, por exemplo, a árvore ela é formada de madeira, ela é formada de água, então ela tem matéria. Né? Porém, a árvore ela também tem a forma, né? Ela também tem a forma de árvore. E aí, quando ele fala forma, ele não está falando forma estética, tá? Forma física, o formato, tá? Não. Ele está falando a forma como o que caracteriza a árvore como árvore, né? Vamos pegar um outro exemplo, tá? Vamos pegar o exemplo de um cachorro. Então, o cachorro, ele é formado por matéria, né? Por carne, por osso, por pele, por dentes. E então, essa é a matéria que forma o cachorro. Só que quando você olha um cachorro na rua, você sabe que ele é um cachorro. Você olha, você sabe que ele é um cachorro. Só que ele é igual a algum outro cachorro do mundo. Ele é idêntico, ele é perfeitamente idêntico a qualquer outro cachorro do mundo. Não é. Se você enfileirar, se você enfileirar 30 cachorros, 50 cachorros, 1000 cachorros e analisar os 1000, você vai ver que você vai encontrar pelo menos uma pequena diferença em todos eles. Ou seja, cada cachorro é único. Aquele daquele jeito, só existe aquele. Só existe ele. Porém, né, você sabe que ele é um cachorro. Assim como você sabe que aquele outro, aquele outro, aquele outro também é um cachorro. Ou seja, a forma do cachorro é o que faz os cachorros serem cachorros. Então, por exemplo, quais são as características que só os cachorros têm? Latir, latir, ser totalmente domesticável, né? Não ser arisco, né? O cachorro ele só é arisco se a criação dele é uma criação violenta, né? Mas se a criação dele for uma criação em uma relação de amizade, ele se torna domesticável. Mas vamos pegar a característica de latir, tá? Vamos pegar a característica de latir. O cachorro ele late, o cachorro ele se coça muito, né? Por conta da coceira, das pulgas. Então, mas vamos pegar a característica de latir. Então, o cachorro ele late, ele é o único animal que late, tá? Então, latir faz parte da forma do que é ser um cachorro. Então, quando você olha, né, um pincher, um pitbull, um rottweiler, cachorros muito diferentes um do outro, você sabe que todos eles são um cachorro, porque existe uma forma geral do que é ser um cachorro, que é mais ou menos como se fosse a ideia perfeita do Platão, né? Só que o Aristóteles ele vai dizer que para você ter um conhecimento sobre, né, o ser que é um cachorro, saber, né, ter conhecimento sobre aquilo que existe, que é o cachorro, você não vai ter que buscar a informação só na ideia. Você não vai buscar o conhecimento só na ideia do que é, na ideia perfeita do que é ser um cachorro. Você precisa ter contato com vários cachorros de verdade, porque a partir do seu encontro com vários cachorros de verdade é que você vai criar um conhecimento sobre o que é um cachorro, tá? Então, para o Aristóteles, ao contrário do Platão, é a partir da experiência que se cria conhecimento. Tá? Então, por isso Aristóteles vai dizer que tudo que existe é formado de matéria e forma, só que essa matéria e essa forma não são separados em dois mundos. Diferente do Platão, ele vai dizer que a matéria e forma não dá para a gente pensar separado. Não dá para a gente separar. Até porque, quando a matéria e a forma se separam, o ser ele deixa de existir. Então, por exemplo, o cachorro ele é feito de carne, osso, sangue, e latir
é a característica principal da forma dele como cachorro, que é algo que todos os cachorros do mundo fazem. Se a forma desaparece, o que acontece com o cachorro quando ele para de latir? É porque ele morreu. Então, se ele morreu, ele deixou de existir. Então, nada existe só com a forma. A forma sozinha não tem algo que late e se não tiver carne e osso, se não tiver uma forma física. O cachorro, se ele não tiver uma forma física, ele não late. Ele não é cachorro, ele não é um ser. Ele não é algo que pode ser conhecido. Então, Aristóteles ele vai dizer que o conhecimento vem da experiência. Então, o conhecimento vem basicamente da experiência, da soma de experiências cada vez maiores e melhores. E aí você consegue criar um conhecimento abstrato. Ele vai concordar com Platão, né, de que existe a ideia abstrata sobre as coisas, né, que é o mundo das ideias, mas não que o conhecimento está só ali. O conhecimento para o Aristóteles vai ser gerado através da experiência material, da experiência dos sentidos, né? E a partir daí ele vai criar a ideia dele do ato da potência e das quatro causas. Por quê? Analisando sobre tudo que existe, pensando sobre as coisas que existem no mundo, o Aristóteles vai chegar a duas conclusões. A primeira é que tudo que existe, né, tudo que existe que a gente pode acessar de modo sensível, então a gente pode tocar, pode ver, né? Tudo que existe tem existência, né, material, está ao mesmo tempo em ato e potência. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da semente, que é o exemplo que está no slide. A semente, qual é o ato da semente? O ato é ela ser uma semente. Ela ser uma semente. Então, durante algum tempo, a semente ela estava dentro do fruto. Ela provavelmente, talvez, passou um tempo dentro do fruto. Mas ali, depois disso, o fruto se foi e ficou a semente. Então, o ato é a manifestação atual do ser. É aquilo que ele já é. Então, por exemplo, a semente, ela é, em ato, uma semente. Ser uma semente é o ato dela. Só que aí eu vou lá, pego essa semente, planto ela na terra, né, e adubo, rego e cuido, e essa semente ela brota e ela vira ali um broto, ela vira ali uma mudinha, né? Ela ainda é uma semente? Não. Então ela deixou de ser semente, porque ela não é mais, o ato dela não é mais a semente, porque ela não é mais uma semente. Agora qual é o ato dela? O ato dela é de ser uma mudinha, é de ser um brotinho. Então o ato é a manifestação presente, a manifestação atual do ser, independente qual é ela. Então, quando essa mudinha crescer e se tornar uma árvore de 20 anos de idade, qual vai ser o ato desse objeto? Vai ser uma árvore. Porém, né, como a semente ela cresceu e virou uma árvore, o Aristóteles vai dizer que já dentro da semente já existia a potência de se tornar uma árvore. Ela não vai se tornar uma árvore só porque foi plantada, porque foi regada, porque cresceu. Não. Ela vai se tornar uma árvore porque ela tinha já dentro dela, da semente, a potência para se tornar uma árvore. Então, a potência, ela é as possibilidades do ser. É a capacidade de se transformar em outra coisa, a capacidade de ser. É aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Ou seja, na semente, em ato ela é semente. Porém, em potência, dentro daquela sementinha ali, ela tem a potência para se tornar uma grande árvore, né? Então, a, a semente, né, segundo Aristóteles, ela é em ato uma semente, porque ela é uma semente, mas dentro da semente ela tem uma potência, ela tem uma capacidade de virar uma grande árvore. Mas aí entra uma questão, né? E isso acontece, isso a gente pode classificar como tudo que existe. Tudo que existe está em ato e potência. E tem essas duas relações ali dentro do próprio ser. Então, o ser humano, por exemplo,
Ele é um bebê, nasce um bebê, depois cresce para uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Quando ele é um bebezinho, o ato dele, ele está em ato, o ato dele é ser um bebê. Só que naquele bebê, ele tem a potência, existe a potência de ser um ser humano adulto, pleno, que pode realizar o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser da vida dele. Então, ou seja, dentro do bebezinho já tem a potência de um ser humano realizado, de um ser humano pleno. Né? Então, é essa relação entre ato e potência que existe em todos os seres que existem. Porém, é exatamente aí que o Aristóteles vai dizer que a vida né, ela precisa ser entendida a partir do material. Por quê? Porque nem tudo que existe vai alcançar o seu grau máximo de desenvolvimento. Então, nem todos os bebês vão se tornar adultos com plena capacidade. Alguns bebês não vão chegar lá. Assim como algumas sementes nunca vão se tornar uma árvore de 20 anos. Algumas sementes vão ser comidas por pássaros, outras o broto vai ser arrancado por alguém, por um animal comido, e aí aquela semente não vai se tornar uma grande árvore. Então, não significa que por ter a potência, a coisa em si, o ser vai se tornar, vai chegar, vai alcançar o seu auge. Né? Porém, os seres humanos, nós podemos alcançar o nosso auge de modo consciente, né? De modo ético. Então, a gente pode agir de modo que a gente busque a nossa potência máxima com as nossas ações. Né? Então, Aristóteles e a partir daí ele vai criar uma das primeiras ideias de ética, né? Que a gente vai ver depois, em outra aula. Então, até aqui, o Aristóteles vai definir aí para ele de onde vem o conhecimento, dizer que tudo que existe está em ato e potência ao mesmo tempo, e tudo que existe por 4 causas diferentes. É a chamada teoria das causas. Segundo o Aristóteles, tudo que existe, então ele vai pensar, nossa, mas tudo que existe está em transformação. Tudo que existe está em potência e ato. Mas espera aí, por que que as coisas que existem, existem? Por que que elas existem? Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo simples. Se a gente pegar todos os lápis do mundo, todos os lápis, e eles sumirem como num passe de mágica, todos os lápis do mundo somem e não se pode mais fabricar lápis, não se pode mais derrubar árvore e fabricar lápis. Não pode mais fabricar lápis e os lápis do mundo todos desaparecem, como passe de mágica. Vai fazer falta de verdade? A gente não tem outros meios de escrever? Tem lapiseira, não tem caneta, né? Realmente. Então, para que lápis existe? Por que o lápis existe? Se ele não é tão necessário assim. Por que ele existe? É aí que o Aristóteles vai dizer que ele existe porque ele tem causas. Porque ele tem 4 causas. E essas causas fazem com que as coisas existam. Então, quais seriam as causas? Primeiro, a causa material, que é o material do que a coisa é feita. Tá? Então, por exemplo, o lápis ele é feito de madeira e de grafite. Então, né, a causa material do lápis é madeira e grafite. Aí ele precisa da causa formal para existir. O que é a causa formal? A forma com que o objeto é. É a forma, é o que faz com que uma coisa seja o que ela é. Então, por exemplo, no caso do cachorro, a causa formal dele é o latir, é ser um animal de estimação. A causa eficiente, né? O que é a causa eficiente? Ela é o que fez o objeto ser daquele jeito, tá? Então, o que fez o lápis ser daquele jeito? O que fez? O que fez é a causa eficiente. E qual é a causa final? A causa final é o objetivo com que a coisa é feita. Então, tudo que existe no mundo tem 4 causas. A causa material, a formal, a eficiente e a final. Né? E aí vamos pegar uma escultura de exemplo. Tá? Eu não coloquei aí uma
uma reprodução do pensador do Rodin à toa. Eu coloquei justamente porque ele é o exemplo que a gente usa para entender de forma mais clara essa teoria do Aristóteles. Qual é a causa material da escultura? É aquilo do que a escultura é feita. No caso, pedra ou madeira, né? Então, a causa material da escultura dessa escultura, por exemplo, é pedra. Qual é a causa formal da escultura? A causa formal é o formato que a escultura tem, que nesse caso é um homem sentado, pensando, numa posição em que ele estaria refletindo, estaria fazendo, né, a ação de refletir, de pensar. Qual é a causa eficiente? O que transformou a matéria pedra e transformou ela desse jeito? Foi o próprio escultor, foi o escultor, o Rodin, escultor francês. Então, a causa eficiente da escultura é o próprio escultor, porque foi o escultor que fez ela ser desse jeito. E qual é a causa final? Com que objetivo o escultor fez a escultura? Com o objetivo de transmitir uma ideia, um sentimento, com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Pode ser com qualquer desses objetivos. Basicamente, no caso de uma obra de arte, a gente considera que o objetivo dela é transmitir um sentimento, né? Transmitir uma ideia, um sentimento. Então, reparem que tudo que existe existe por 4 causas.